Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você irá assistir agora uma palavra de fé e esperança. Para que você não perca nenhum conteúdo, nenhuma mensagem, deixe seu like, faça sua inscrição, que toda vez que subir um vídeo, você irá ficar por dentro de tudo. Que você não possa perder nenhuma palavra de edificação, restauração para a tua vida. Deus te abençoe e até mais. Santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como és no céu. Deixa o céu descer na terra como és no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Vamos, diga isso a Ele. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como és no céu. Deixa o céu descer na terra como és no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Vem sobre nós, Senhor. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e tua é glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é glória pra sempre. Amém. Oh, aleluia, te adoramos, Jesus, porque nós sabemos e nós entendemos que tudo é teu. O controle do céu e da terra, tudo o Senhor domina. O controle está em tuas mãos e não há outro que possa governar além de ti. Nós entendemos, Jesus, que a nossa vida é tua. Nós entendemos, Jesus, que a nossa casa é tua, que a nossa família é tua, que tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. E que se o Senhor não abrir, não tem quem faça. Se o Senhor não curar, não tem médico que pode fazer o milagre acontecer. Nós entendemos e declaramos o teu nome aqui neste lugar, porque nós
aleluias, 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 aleluias. Só Tu és digno de ser adorado aqui, Jesus. Só Tu és digno, só Tu és digno. Te adoramos, exaltamos o Teu nome neste lugar. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Te adoramos. Oh, aleluia. Não há outro como Tu. Diga que Ele é soberano, soberano e fiel. Não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu. Só Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, só Tu és Jesus. Adoramos, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo
olhos, feche os teus olhos neste momento. Comece a esquecer da pessoa que está do teu lado. Comece a esquecer da vergonha. Comece a entender aonde você está pisando neste momento. Nós não estamos em qualquer lugar, nós estamos na casa do nosso Pai. Nós estamos diante de um Rei. Nós estamos diante de um Deus, o qual não existe outro maior do que Ele. Nós estamos diante de um só nome, que é o nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Oh, aleluia, nós rendemos louvores a Ti, Jesus. Nós reconhecemos a Tua grandeza neste momento. Nós reconhecemos a Tua graça neste momento. Nós reconhecemos que não é por merecimento, mas foi a Tua graça que nos alcançou. Foi a Tua graça naquela cruz do Calvário que nos alcançou para que hoje nós estivéssemos aqui neste lugar, para que hoje nós pudéssemos levantar as nossas mãos e adorar a Ti e dizer que só o Senhor é digno, só o Senhor é santo, 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 e não há outro como Tu, não há outro como Tu, Jesus. Santo, 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 santo é o Teu nome. Rendemos louvores a Ti, rendemos louvores a Ti, assim como os anjos Te louvam no céu, assim como os anjos se prostram diante da Tua presença. Nós reconhecemos a Tua grandeza neste momento e nós agradecemos a Ti. Santo, 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 santo. Comece a elevar ao nível da Tua adoração neste momento. Comece a glorificar ao nome do Senhor. Comece a render louvores a Ele. Comece a render glórias a Ele neste momento, porque Ele é digno. Oh, te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, somente a Ti, Jesus, pelos séculos dos séculos. Vamos, diga isso a Ele. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, Tu és poderoso, poderoso Deus, poderoso
Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale a pena. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Oh, como nós precisamos. Oh, aleluia, Jesus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Como nós precisamos da tua presença, Pai. A nossa vida não faz sentido sem a tua presença. Enche-nos, Senhor, com a tua presença. Transforma-nos, Jesus, com a tua presença. Enche esse ambiente com a tua presença, Jesus. Se manifesta aqui neste lugar. Se manifesta aqui neste lugar. Se manifesta, Jesus, aqui neste lugar. Queremos sentir a tua presença. Queremos ser impactados pela tua presença. Oh, Espírito de Deus, preciso de ti. Preciso de ti. Como eu preciso de ti. Você pode dizer isso a Ele? Preciso de ti. Como eu preciso de ti. Preciso de ti. Como eu preciso de ti. Oh, aleluia, aplauda Ele, aplauda Ele. Só Ele é digno. Glória a Deus. Quem precisa de Jesus aqui nessa noite? Eu quero dizer para você e quero te convidar nessa noite. Nós vamos estar orando pela família, nós vamos estar orando pela semana que se inicia hoje. E eu quero dizer para você, qual a semana que você quer? Como que você planejou? Quais são as expectativas na manhã, na segunda-feira? Qual é a sua expectativa para terça-feira? Como que você quer encerrar essa semana que se iniciou hoje? Como que você espera? Como que você quer que os seus dias sejam? A Bíblia diz no livro do Gênesis que tudo foi criado pelo poder da palavra. Eu quero dizer para você, porque o Senhor diz assim em Jeremias capítulo 33:3: clama a mim, ação humana, e respondeste-ei quem? Deus. Orar é um nível, clamar é outro nível. Então eu quero dizer para você que essa semana eu vou te convocar a agir diferente. Tem pessoas que estão falando: ah, mas a forma que as coisas estão acontecendo aqui no sul da Flórida, vai chegar um ponto que eu já estou pensando em ir embora. E muitas pessoas estão indo embora mesmo. Muitas pessoas estão fugindo da guerra. Muitas pessoas estão fugindo da peleja. É melhor desistir e fugir do que permanecer e avançar. Então eu quero dizer para você que você vai abrir a sua boca e nós vamos clamar ao Senhor. Você vai clamar pelos seus filhos, você vai clamar pela sua família, você vai clamar pela segunda, pela terça, pela quarta.
Pastor, eu quero que Deus me guarda nos meus caminhos, eu quero que o Senhor me esconde, porque o Senhor diz que aquele que habita, aquele que vive, aquele que permanece no esconderijo do Altíssimo, ele descansará. Você só vai encontrar o descanso que você precisa na sombra do Onipotente. Então eu quero dizer para você, você vai abrir essa boca linda que Deus te deu e vai profetizar. Eu profetizo que a segunda-feira vai ser uma bênção, que a segunda-feira vai haver proteção, que na segunda-feira vai haver resposta, que na terça-feira vai ter livramento, que na quarta-feira vai ter cura, que na quinta-feira vai ter portas abertas, que na sexta-feira eu serei encontrado pela resposta dos céus. E na sexta-feira eu vou estar cantando e louvando o nome do Senhor, porque o Senhor ouviu o meu clamor de domingo à noite, e o Senhor proveu as minhas necessidades, o Senhor enviou a resposta. Então vamos orar. Eu quero que você abra a sua boca, e você vai estender a tua mão e vai profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família. Qual é a resposta que você quer ter? Qual é o cuidado que você precisa? Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você pode sair daqui. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, estamos diante da Tua presença, Senhor, e sabemos que na Tua presença, Senhor, há manifestação de poder. Nós sabemos que na Tua presença, Senhor, o sobrenatural humano, Senhor, ele pode, Senhor, meu Deus, Senhor, virar o natural, porque o que é impossível ao homem, Senhor, é possível a Ti, Senhor. Meu Deus, nós queremos, Senhor, profetizar, Senhor, nessa semana que se inicia, Senhor. Meu Deus, que nós não seremos encontrados, Senhor, pelo agente de imigração, que nós não seremos parados pelo xerife, que nós não seremos, Senhor, visto pelo State Trop, Senhor, porque nós estamos, Senhor, habitando no Teu esconderijo, Senhor. Eu profetizo que nessa semana, Senhor, essa família vai poder sorrir, esta mulher vai poder voltar para casa e se alegrar com os teus filhos, esse marido vai poder alegrar, porque o Senhor, meu Pai, neste novo tempo, nessa semana que se inicia hoje, Senhor, o Senhor ouviu a oração de domingo, o Senhor respondeu na segunda, o Senhor socorreu na terça, o Senhor alimentou na quarta, e o Senhor, meu Deus, fez milagre na quinta, Senhor. Meu Deus, eu libero portas abertas e profetizo sobre essa família, Senhor, que contratos serão assinados, Senhor, meu Deus, que a enfermidade não vai chegar na tua casa, que a seta que voa de dia não vai alcançar os teus filhos. Eu profetizo que no nome de Jesus essa luta vai passar, essa noite escura e tempestuosa vai terminar, e o dia perfeito do Senhor vai raiar. O dia perfeito do Senhor vai raiar para você. O tempo de guerra passa e o tempo de bonança chega. E para aqueles que crê, nós vamos viver dias de paz em meio à guerra. Você sabe por quê? Não é porque eu mereço, não é porque você merece, mas porque você acreditou em Deus a tua causa. Você confiou em Deus a tua família. Você descansou em Deus os teus caminhos. Não importa a direção que você vai tomar nessa semana, não importa as intestates, se é na Nani5, se é na Tony Park, se é na Federal, se é na Sempo. Eu quero liberar a bênção, que os anjos do Senhor, meu Deus, aqueles anjos que o Senhor, quando ouviu a oração de Ezequias, quando estava cercado por todos os lados pelo exército do rei da Síria, o Senhor diz na tua palavra, Senhor, que Ezequias ouviu as afrontas, que Ezequias ouviu a carta, que ele ouviu ali tudo aquilo que o inimigo tinha proclamado, tinha decretado a fazer contra o povo de Deus. Mas Ezequias não convocou o exército, Ezequias não convocou o comandante, mas Ezequias subiu ao templo. Quando o vento vem, não vai para a casa do amigo. Quando o vento vem, não liga para o prefeito.
Quando o vento vem, não liga para os parentes no Brasil. Mas quando o vento vier, quando o vento estiver soprando, suba ao templo. Venha para a casa do Senhor adorar. Venha para a casa do Senhor clamar. E eu quero dizer para você que assim, aí sim você vai ter resposta. Aí sim você vai ver o céu se abrir. Aí sim, em meio às lutas, você vai viver milagre. E eu quero profetizar na tua vida: você não vai mais se desesperar diante das afrontas do adversário. Sabe por quê? Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Você vai falar como o salmista: eu sei o Deus em quem eu tenho crido. A resposta já está a caminho. O decreto humano nunca é maior ou superior do que o decreto dos céus. Deus permite nós passar até no vale. Deus permite o inimigo até cirandar à nossa volta, porque a Bíblia diz que o inimigo está à nossa volta, ao derredor, rugindo como o leão, mas ele não é leão. Mas o Senhor diz na tua palavra: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você precisa crer que você não será atingido. Os seus filhos não vão ser atingidos, a sua esposa não vai ser atingida. Todos os dias ela vai sair e vai voltar. Sabe por quê? Porque ela está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Tem descanso. O seu filho, o inimigo não vai tocar nele, porque ele está, sabe por quê? Porque ele está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Deus até permite ele passar por luta, ele passar por alguma situação, mas eu quero te dizer que mesmo na situação difícil que os nossos filhos possam enfrentar, mas a graça de Deus está lá com ele, mas a graça de Deus está protegendo ele. A graça de Deus não permite o adversário matar, a graça de Deus não permite o adversário destruir, porque a sombra do onipotente ainda é campo de proteção. E eu profetizo na sua vida que essa semana será uma semana repleta de milagre. Você que crê diz amém. Que essa semana vai ser uma semana de resposta. Essa semana vai ser uma semana, sabe, irmão Vitor, onde eu vou sair cantando e glorificando o nome do Eterno, que eu sei que o alimento, a mesa já está preparada. Os anjos já estão de poste, já estão preparados para guerrear. Por um clamor de um homem, o exército de Israel inteiro, um homem só clamou. E Deus enviou um anjo e matou naquela noite 185.000 soldados, por causa de um clamor. Às vezes tem pessoas, a vez de clamar, faz é reclamar, e não vê nada mudar, só vê as coisas piorar. Sabe por quê? Porque estão lutando com as armas erradas. Pode se assentar. Lute com as armas certas a partir de hoje. E com a salva de palmas vamos receber a nossa irmã Kelly. A diaconisa Kelly vai estar ministrando uma palavra do Senhor aos nossos corações. E de manhã foi um culto poderoso, e eu estou com a minha expectativa em Deus, que Deus vai fazer grandes coisas através e intermédio da sua vida, irmã Kelly. Obrigada, pastor. Obrigada, pastor. Paz do Senhor, igreja. Já fomos cheios, né, nessa noite. Glória a Deus pela vida desses músicos. Que alegria estar aqui mais um dia, mais uma noite, para louvar e bendizer o Senhor. E é sempre bom estar na casa do Senhor, né? E toda vez que eu sou incumbida de trazer a palavra, eu fico muito nervosa, mão gelada, tremendo. Mas vamos lá, né? A gente aceita o desafio, porque não é nós, né? É o Senhor quem capacita. Porque a Kelly e o Eugênio não tem nada para entregar para vocês. Eu sou barro, sou falha, sou pequena, mas eu sirvo um Deus que é muito grande. E Ele é muito poderoso, e é Ele que nos capacita. Eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Atos 12. Vou ler aqui, depois o irmão me acompanha. Diz assim: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago,
irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando-a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a 1ª e 2ª guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Eu não sei se você consegue pôr o relógio para mim, por favor. Porque se não tem hora lá, eu fico perdidinha, gente. Todos nós passamos por momentos difíceis, né? Momentos de dificuldade, momentos de lutas, momentos de provas. Eu acredito que eu não sou a única. Há momentos na nossa vida que a gente pensa que Deus não está nos vendo, ou às vezes que Deus está com alguma outra prioridade no momento, que Ele não está podendo me escutar, que Ele não está podendo me responder. E nesses momentos nós oramos, nós jejuamos, nós acreditamos, e a porta ela continua fechada. A resposta não vem, a situação não muda. E nessas horas nós somos tentados a pensar que Deus se esqueceu. Deus se esqueceu de nós, ou que talvez por alguma coisa Deus não quer olhar para nós naquele momento, né? E aqui em Atos 12 nos leva exatamente para esse cenário. É um cenário completamente caótico. É um cenário onde houve a morte de um dos apóstolos de Jesus, e o outro foi aprisionado para que também fosse morto, né? Então a igreja estava vivendo um dos momentos mais difíceis da história. Só que hoje nós vamos aprender que quando a porta não abre no nosso tempo, Deus continua trabalhando no tempo dele. Essa palavra aqui de Atos 12, eu li, e se você pegar ela para ler, você vai ver que ela é uma palavra completamente explicativa por si só.
não precisava nem ouvir aqui te falar o que essa palavra está dizendo, porque ela é poderosa demais, mas ela nos traz alguns ensinamentos. A igreja aqui, ela vivia um momento de crescimento, né? O Senhor Jesus morre, é ressuscitado, volta para o Pai, e os discípulos continuam ali em Atos fazendo a obra do Senhor. E nós estamos estudando Atos no nosso GC e está sendo poderoso, e a gente vê que a igreja estava crescendo, e a igreja crescia e crescia e crescia. E quando você está crescendo demais, sempre tem alguma coisa querendo te parar. E nesse caso aqui, a igreja estava crescendo, a igreja estava em expansão. Deus, através dos discípulos, milagres estavam sendo feitos, né? A obra do Senhor continuava, e isso incomodou. Isso incomodou os judeus, isso incomodou o povo ali da época. E eles quiseram parar a obra do Senhor, porque a intenção era que a obra não continuasse. Então eles matam Tiago. E vendo Herodes que matando Tiago foi bom, a população aplaudiu, houve êxito, ele caiu na popularidade com aquilo que ele fez. A palavra do Senhor fala, e vendo ele que a população se agradou disso, ele manda prender Pedro também. E quando ele prende Pedro, ele prendeu Pedro ali no tempo dos ázimos, era o tempo da Páscoa. Então Pedro tem que ficar alguns dias preso ali até que ele vá a julgamento. E julgamento naquela época não era como é nos nossos dias. Você vai passar por um juiz e ele vai te dar uma sentença. Não, se você já estava preso para julgamento é porque você já ia morrer. O julgamento era a morte, né? Então, a Bíblia nos fala que enquanto Pedro estava ali, guardado na prisão, a igreja fazia constante oração. Por que eu digo para você que Pedro estava guardado na prisão? Porque o Senhor o guardou ali durante aqueles dias. Eu não sei especificamente quantos dias Pedro ficou ali, mas ele ficou guardado na prisão. Só que havia uma igreja que orava por Pedro. Salva Pedro, liberta Pedro. Senhor, não deixa Pedro morrer. Senhor, tira Pedro dessa cela. Senhor, tira Pedro da prisão. Tira Pedro daí, salva ele. Eu posso te dizer que essa igreja estava ali em constante oração. Eles estavam reunidos na casa da irmã Maria, pedindo em uma só voz. Há poder quando a igreja ora em uma só voz. Há poder quando a igreja ora em um só objetivo. Há poder enquanto a igreja está unida. Há poder enquanto a igreja não tem divisão. Há poder enquanto a igreja ora. Eu posso te dizer, se você vai me dizer assim, mas Kelly, a igreja não orou por Tiago? Creio que orou. Tiago também era um discípulo do Senhor. Só que eu acredito que a igreja orou com maior intensidade por Pedro. Por quê? Eles já sabiam que Herodes não estava de brincadeira. Herodes já tinha matado Tiago na espada. Então eles sabiam que o homem veio para querer parar mesmo. Então a igreja ali orava. Orava com intensidade. Orava para o Senhor libertar Pedro. E muitas vezes a gente, no dia a dia, a gente pensa assim, nossa, mas está acontecendo tanta coisa, mas por que fulano que é cristão, uai, se pegou? Mas aquele irmão é um obreiro da casa do Senhor, porque a polícia tocou. Será que esse irmão não orava? Não, irmão, esse irmão orava. Mas assim como está aqui na palavra do Senhor, eu acredito que a diferença nesses dois casos de Pedro e Tiago é que era um tempo determinado de Tiago morrer e ser recebido em glória pelo Senhor, e era um tempo determinado de Pedro viver. Então quem determina o que acontece na sua vida é Deus. Não adianta você pensar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, como o pastor disse, eu vou embora daqui porque aqui não é meu lugar. Tá difícil. Sim, irmãos, o tempo tá difícil, não tá fácil, mas ninguém cresce num ambiente fácil. A gente só cresce quando a gente é esmagado. Da azeitona você só tira óleo se você prensar ela. Ninguém cresce sem ser esmagado. Então o que acontece há um tempo determinado. Se tiver na agenda do Senhor para você morrer, você vai morrer.
Se tiver na agenda do Senhor para você voltar para o Brasil, você vai voltar. Mas se não tiver, não há palavra, não há homem, não há governador, não há quem faça você retroceder. Quando Deus dá uma ordem, a ordem é, se a ordem é avança, avança. Se a ordem é continua, continua. Então por que você está tão preocupado? É Deus quem dá a vida. É Deus quem tira a vida. Quando que está na agenda de Deus para a pessoa viver, doença não mata, calúnia não mata, decepção não mata, mentiras não mata, nada mata. Se não tiver na agenda de Deus para você morrer, você vai superar, você vai passar por isso. Muitas vezes a pessoa fala: gente, mas o que está acontecendo comigo? Por que o Senhor está permitindo eu passar por isso? Se o Senhor está permitindo te passar por isso, é porque o Senhor sabe que você pode suportar. É porque o Senhor sabe que existe algo para extrair de você. É porque o Senhor sabe que Ele pode contar com você. Herodes pensa que ele tem a chave. Ah, coitado de Herodes, quem tinha a chave era Deus. Ele pensa que ele pode matar. Herodes dizia: é a última noite, eu vou matar. Vai passar a Páscoa e amanhã ele vai morrer. Mas não vai. Quem tem a chave é o Senhor. Às vezes o Senhor nos permite passar por coisas e deixa o último momento para nos tirar de lá. Assim como Pedro, que foi tirado no último momento. Por quê? Porque enquanto dá pé para nós, nademos. Enquanto o nosso braço alcança, fazemos. Enquanto a gente pode, a gente faz. Mas tem coisa, meu querido, que é só Deus quem faz. Tem coisas que o seu braço não vai fazer, tem coisa que a sua força não vai fazer, tem coisa que é só oração, tem coisa que é só o seu secreto ali com o Senhor, tem guerras que é só você e Deus. Se o Senhor está com você, ninguém te para. Se o Senhor está com você, você não morre. E o inimigo, ele sabe o que a gente carrega. Lá tinha 4 escoltas de soldados, com 4 homens em cada escolta. Ou seja, 16 homens, para quem é bom de matemática, para guardar um pescador. Pedro era pescador, irmão. Pedro nem mexer com espada, ele sabia. A gente sabe que Pedro foi tentar matar o homem e cortou a orelha. Pedro era um pescador. 16 soldados para um homem. Porque Herodes sabia que vez ou outra uma pedra era removida, vez ou outra alguém saía do sepulcro, vez ou outra um paralítico andava. Esse povo crente é doido, não dá para mexer com cristão não. Herodes sabia que algo extraordinário poderia acontecer ali com Pedro. Então o seu inimigo, ele sabe o que você carrega, o seu nível de batalha, porque o seu inimigo, ele sabe o que você carrega. A intenção do inimigo é nos parar, a intenção do inimigo é nos entristecer, a intenção do inimigo é nos ver prostrado, porque ele sabe o que você carrega. Ele sabe que você carrega a glória de Deus. Ele sabe que se você abrir a sua boca, vidas serão salvas. Ele sabe que se você continuar, muitas outras vidas vão alcançar Jesus. Herodes sabia que não podia brincar com esse povo. E às vezes a gente pensa que está demorando demais. Os irmãos estavam ali orando. Eles estavam orando por Pedro. Salva Pedro, Senhor, liberta Pedro, não deixa Pedro morrer. Os irmãos estavam orando. Pedro não sabia, mas a igreja estava orando. E a igreja não sabia, mas o milagre estava acontecendo. Então muitas vezes a gente está orando, mas não tenho resposta. Estou orando, mas não estou escutando Deus. Está demorando demais. O que está acontecendo, irmãos? Enquanto você ora, Deus trabalha. Você não precisa ver, Deus está fazendo. Enquanto você está orando, o Senhor está operando. Você só não pode parar, continua a orar. E às vezes a gente pensa, ele não vai entrar, não vai acontecer, está demorando demais. Só que o de repente do Senhor acontece em dias comuns. E aqui no caso de Pedro, Pedro estava ali, o anjo disse: eu vou descer, e desceu. E desceu ali, um clarão tomou conta daquele lugar. E o anjo encontrou Pedro agoniado, né? O anjo encontrou Pedro andando para lá e para cá, roendo as unhas, com gastrite nervosa. Claro que não, irmão. A palavra diz que Pedro estava dormindo. Quem que dorme sabendo que no outro dia vai morrer? Só quem sabe o propósito.
Só quem conhece o Deus dono da promessa. Só quem sabe que pode descansar no esconderijo do Altíssimo. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. É o Senhor que te sustenta. É o Senhor que te guarda. É o Senhor que sabe o seu dia de amanhã. Você não precisa estar preocupado. Como vai ser minha semana? Como vai ser minha segunda-feira? Tem insônia por conta disso. Senhor, essa semana eu vou conseguir pagar o aluguel. Senhor, eu vou conseguir pagar o carro. Senhor, deita e dorme. Eu sei que muitas vezes é fácil a gente falar, e só quem está vivendo o processo sabe o quanto é difícil viver. Mas nós temos que ter a confiança que nós temos um Deus que nos supre, que nos protege, que nos guarda. Às vezes você pode não ter para esbanjar no dia, mas eu te garanto que filho de Deus não vai passar necessidade. O Senhor vai te suprir. O Senhor vai te dar, nem que seja o pão de cada dia. A palavra do Senhor fala que o Senhor cuida até dos pássaros e pardais. O Senhor sustenta até os pássaros e pardais. E nós somos filhos de Deus. Então deita e dorme. Mas você sabe por que Pedro estava dormindo? Me chamou muita atenção. Porque quem tem promessa dorme. Quem tem promessa descansa. E depois do Senhor restaurar ali Pedro, depois que o Senhor teve ali e perguntou para ele: Pedro, tu me amas 3 vezes? E Pedro ficou chateado com o Senhor, porque o Senhor estava duvidando desse amor ali dele, né? Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas, e complementa dizendo: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderá as mãos a outro que te cingirá e levará para onde não queres. Pedro aqui em João 21:18 tinha uma promessa que ele ia envelhecer. Pedro era jovem, mas ele sabia, o próprio Senhor Jesus falou para ele: quando fores velho. Se o Senhor te fez uma promessa, se o Senhor prometeu algo na sua vida, Ele vai cumprir. Você não precisa ter pressa, você não precisa se desesperar. Se o Senhor te trouxe nessa terra e disse que ia fazer, Ele vai fazer. Demore 1 mês, demore 2, demore 3. Mas se o Senhor te trouxe, se Ele te tirou, Ele vai fazer. Então quem tem promessa dorme. Quem tem promessa dorme. Eu vou falar mais uma vez: quem tem promessa dorme. Eu não sei para quem é, mas o Senhor está te dizendo: você tem promessa, descansa. Descansa no Senhor. Esse dormir aqui é literalmente a palavra de dormir, mas também pode ser para você descansar. Descansa o seu coração. O Senhor sabe o que Ele está fazendo. O Senhor está trabalhando. O anjo chega ali, ele toca no lado de Pedro e diz: levanta. Pedro estava com as mãos amarradas, com 16 soldados, todo amarrado ali, como um prisioneiro de segurança máxima. E ele simplesmente obedece e levanta. Porque quando ele levanta, as algemas caem. Primeiro você obedece, depois o Senhor faz. Se o Senhor te deu uma ordem, primeiro você obedece, depois o Senhor faz. Primeiro você faz, depois Ele te capacita. Então muitas vezes você fica esperando ter a capacitação, esperando ter muito para fazer. Mas o Senhor não precisa de muito, é Ele quem te capacita. Então primeiro você faz, depois o Senhor te capacita. Toda ordem que Deus dá, ela vem com poder para executar. Se Deus falou, então faz. Os soldados não viram nada o que estava acontecendo ali. Aquele milagre era para Pedro. Os soldados não precisavam ver. Eles não viram o que estava acontecendo porque eles não precisavam saber do milagre de Pedro. Existem milagres, queridos, que você não precisa contar para ninguém. Existem milagres que é do seu secreto. Existem coisas que é você e Deus, que você vai fechar a porta do teu quarto, é entre você e Deus. Tem coisas que você não precisa contar. Tem coisas que você não precisa ficar falando. Tem coisas que é só o seu joelho, a sua lágrima, a sua oração, o seu secreto com o Senhor. Assim como foi ali com a filha de Jairo.
Quando o Senhor foi ressuscitar aquela menina, ele entrou para dentro e só entrou com eles os chegados, Pedro, Tiago e João. Inclusive esse Tiago que está aqui, que foi morto a fio da espada, é esse Tiago que estava com Jesus ali na ocasião da filha de Jairo, discípulo do Senhor. E entrou só eles e os pais da menina. Por quê? Não era para a multidão saber. O milagre era para acontecer ali na casa. Tem bênção que a gente conta? Sim. Somos edificados por milagres. Todos os dias, quando a gente escuta um milagre, edifica a nossa fé. Mas tem coisa que é para você. Tem coisa que é só para você e para sua família. Tem bênção que é só de vocês, que não precisa você sair falando. Foi por isso que os soldados não viram nada. Pedro estava para sair de um lugar de segurança máxima. E o anjo fala para ele assim: calça a sandália, coloca a capa e me segue. Ele estava para sair de uma cela. Quem está preocupado em se vestir, em se trocar para sair, quer dar no pé, né? Se o anjo fala para mim, bota a sandália, eu não, tô indo, vamos embora, larga essa sandália para ir. Mas não, o anjo fala para ele: calça-se, coloque a capa e me segue. Trazendo para hoje, se arrume, coloca um blazer, fica bonita, sabe? Levanta essa estima. Você não vai sair daí de qualquer jeito. Você vai sair deste lugar de cabeça erguida. Você vai sair deste lugar bem arrumado. Você vai sair daí debaixo de vitória. Nada que é seu vai ficar para trás, nem a sua sandália. A sua família vai sair com você. Os teus filhos vão sair com você. Você vai sair debaixo de vitória. Você não vai sair envergonhado. Não era para Pedro sair daquela prisão envergonhado. Não era para Pedro sair daquele lugar de qualquer jeito. Era para ele sair como alguém que foi resgatado pelo anjo do Senhor. E assim é para a nossa vida. Você vai sair pela porta da frente, com honra. Você vai sair dessa situação, não é de qualquer maneira. Você vai sair dessa situação com cara de vitorioso. Existe cara de vitorioso? Existe, irmão. Se existe cara de derrotado, também existe cara de vitorioso, não é? Então, nada que é seu vai ficar para trás. Nada. Certa vez, quando os soldados romanos foram no sepulcro de Jesus, eles encontraram ali um lenço. O lenço, para os judeus dobrado, dizia que Jesus voltaria. Jesus ressuscitaria. Nesse caso aqui não ficou nada para trás, porque Pedro jamais voltaria para aquele lugar de onde Deus estava tirando ele. Pedro jamais voltaria para aquela cela. Pedro jamais ia revisitar aquele lugar. E o anjo fala: me segue. E Pedro obedece o anjo, porque Pedro sabe que quem vai na frente é que vai abrindo o caminho. Pedro obedece o anjo porque ele sabe que é o anjo e ele. É Deus e você, não é você e Deus. Muitas vezes a gente pega na mão de Deus e fala: vamos ali comigo, Senhor. Vamos ali comigo onde eu quero ir. Vamos ali. Vamos ali. Só que você não está sabendo que Deus quer pegar na sua mão e falar: não, é aqui que você tem que ir. Se você está debaixo de uma palavra do Senhor, pode céu e terra passar, irmão, pode acontecer o que for. Se quem está na tua frente é o Senhor, Ele vai abrir o caminho. Você vai passar porque Ele vai abrir o caminho. Seu papel pode estar lá embaixo, no último de algo, de alguma sentença para ser julgada. Se o Senhor estiver na tua frente, Ele vem, pega de baixo e coloca em cima. Então quem vai na frente é que abre o caminho. Não é você que vai pegar na mão do Senhor e vai falar: eu vou ali agora, vamos comigo. Não. Primeiro você vai orar e o Senhor vai te determinar para onde você vai. É orando que a gente fala com o Senhor.
É no secreto que o Senhor nos escuta. É na palavra do Senhor que nós escutamos a sua voz. Muitas vezes a gente vem para os cultos e quer. Ai, um pregador é muito bom quando Deus usa alguém e vem direto no nosso ouvidinho ali entregar uma palavra. Mas tem dias que é só você abrir a sua Bíblia. Semana passada eu passei por uma situação de angústia mesmo, de angústia de alma. E eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Por que isso? E eu fui orar. E eu falei: Senhor, eu só queria ouvir a tua voz. Eu só queria que o Senhor falasse comigo. Porque tem dias, irmãos, que tudo que a gente quer é ouvir a voz do Senhor. E eu ouvi nitidamente o Espírito Santo me falando para eu pegar a minha Bíblia. E quando eu peguei e eu abri, o Senhor falou comigo através de uns salmos. Mas um salmos tão maravilhoso que veio de encontro à minha alma. E conforme eu fui lendo aqueles salmos, toda aquela angústia, todo aquele sentimento, toda aquela amargura que eu estava sentindo foi se dissipando. Então muitas vezes a gente quer porque quer que o Senhor fala com a gente, mas nem a nossa Bíblia a gente abre. Como o Senhor vai falar com você se tudo que o Senhor tem para falar com você está aqui? Então, abra sua Bíblia que o Senhor vai falar com você. O Senhor fala na mensagem, fala sim. O Senhor fala no louvor, fala muito. Mas o Senhor também fala aqui, na palavra dele. Pedro não estava entendendo nada do que estava acontecendo, mas ele obedeceu. Ele continuou caminhando, ele obedeceu, ele continuou confiando. E o que aconteceu aqui foi tão poderoso que não precisou de uma ordem emitida. Em alguns outros milagres da Bíblia, precisou de alguém emitir alguma ordem. Por exemplo, Moisés lá no Mar Vermelho, ele precisou tocar o cajado na água para o mar se abrir. Esse milagre eu creio que foi o mais poderoso, porque ele não precisou de ordem emitida. Esse milagre aconteceu sem nenhuma palavra. Ele não precisou de nada. A porta abriu automaticamente. Como nessas portas de sensor de presença que a gente passa num shopping que abre automaticamente. Naquela época não existia isso, irmãos, mas existia sim o sensor de presença. A presença do Espírito Santo, a presença de Deus. Deus estava com Pedro. Não tinha sensor de presença, mas tinha presença. Quando eles saíram, eles seguiram por uma rua. O anjo se afastou dele. E o anjo só se afastou dele depois que tudo já havia concluído. Então o anjo estava com ele ali em todo momento. O anjo só se afastou quando já tinha concluído. E foi tão sobrenatural aquilo que Pedro viveu, que ele nem sabia o que estava acontecendo. Ele achava que era uma visão. Eu fico imaginando que Pedro devia ter umas visões assim muito sobrenatural, né? Para ele imaginar que isso era uma visão, ele devia viver constantemente tendo alguma visão. E Pedro dormiu algemado com decreto de morte, mas está livre hoje. Então, muitas vezes você pode pensar: nossa, mas tem um decreto, não tem mais o que fazer. A sentença já foi emitida, já foi emitido o decreto, acabou, é o fim, não tem mais alternativa para mim. Pedro dormiu com decreto de morte, mas ele amanheceu livre. E ao se dar conta disso, do que maravilhosamente lhe aconteceu, ele vai à casa da irmã Maria. Pedro sabia para onde voltar. Pedro foi para o lugar onde a igreja estava reunida. Pedro foi para o lugar da oração. Pedro foi ali no lugar testificar o que Deus tinha feito na vida dele. Ele foi para onde o povo estava buscando a Deus, onde o povo estava orando. A igreja estava em perseguição, um homem tinha sido morto, mas a igreja ainda estava orando. A igreja não se abateu porque Tiago tinha sido morto e Pedro estava preso. A igreja continuava em constante oração. Você não precisa responder, mas se Deus fizer para você o milagre que você espera hoje, para onde você vai?
Você vai para a casa de oração, você vai agradecer a Deus, você vai continuar ali constante, firme na casa do Senhor, porque muitas vezes a gente só vem para a igreja, a gente só vem para a casa de Deus quando a gente está precisando de algo. Mas se Deus dá algo, se a gente prospera um pouquinho mais, se a gente está um pouquinho melhor, a gente não quer mais saber de Deus. Mas Pedro sabia para onde ir. E Pedro estava batendo ali na porta, na casa de irmã Maria. E Rod, empregada, abriu a porta. De tanta alegria de ver Pedro, a Rod fecha a porta e volta para dentro. E fala pro povo, é Pedro. E Pedro tá lá batendo. E o povo fala, você tá doida, você tá fora de juízo. Ela, não, é Pedro. E a menina conhecia a voz de Pedro. Às vezes a sua fé pode parecer loucura para alguns. Só que eu vou te falar uma coisa. Se você chegou nesse nível de fé que parece loucura, você está bem. Porque a fé não é para ser explicada. A fé é para ser vivida. Então aqui o pessoal falou, não, você está doida. Vocês entendem que a igreja estava orando e pedindo pelo milagre? O milagre aconteceu e a igreja não acreditou. O milagre estava na porta e a igreja, você está doida? Como assim? Você está pedindo algo e Deus está fazendo e você não está acreditando? Então, às vezes, o nosso nível de fé tem que parecer loucura, irmãos. Porque Deus, o que você pode fazer com a tua mão, o Senhor não vai fazer. A fé é aquilo que você não tem como fazer. É aquilo que é só o Senhor que pode fazer. Isso é fé. É você dar o passo ali sem ter o chão. É você dar o passo acreditando que Deus vai colocar o chão para você. Então eles pediam por milagre, o milagre estava na porta e eles não acreditavam. Mas Deus é o nosso Deus de milagre. E essa porta era de madeira e Pedro não pôde entrar. Ele teve que esperar alguém abrir. O que eu entendo aqui? O anjo já não estava mais com ele. Ali nesse caso, não tinha mais o sensor da presença. É o Senhor mostrando para nós que há portas que se abrirão automaticamente. Mas há portas que vão abrir sim. Mas primeiro você tem que perseverar. Bate mais um pouquinho. Toca mais um pouquinho que alguém vai abrir essa porta. Pode não ser hoje que a porta abra automaticamente. Mas persevera. Não desiste, continua batendo. E Pedro entra e ele fala para eles: conte a Tiago, aqui é outro Tiago, e conte aos irmãos. Isso é, compartilha o que Deus fez. Conte para todos o que Deus fez. Conte a maravilha que Deus fez. Então muitas vezes você está passando por uma dificuldade, um problema, uma doença, alguma coisa, e você não está entendendo. Deus está te permitindo passar por isso para você ter um testemunho para contar, um testemunho para edificar a fé. Às vezes a gente não entende, mas o Senhor permite certas coisas. E testemunho é testemunho. Como é maravilhoso ouvir testemunho, né? A sua fidelidade, ela não te livra da prisão, mas ela te livra na prisão. Então às vezes o Senhor permite que você vá para a prisão, mas lá Ele te livra. Às vezes o Senhor permite que você vá passar pelo vale, mas lá no vale Ele te guarda. A mão dEle está com você, Ele te livra, Ele te guarda. Deus te dará paz na aflição. E a palavra que eu tinha para compartilhar com você nessa noite é que Deus nos permite, para que nós contemos para os nossos irmãos. Deus está te permitindo passar por essa prova, para você ter um testemunho para contar. Aguenta só mais um pouquinho. A sentença estava declarada. Herodes falou que era o fim, mas na última hora veio um anjo do Senhor em teofania e libertou Pedro. Então o Senhor, você pode estar achando, não tem mais jeito, mas o anjo do Senhor vem nessa noite e te fala: não, anda, persevera, bate nessa porta mais um pouquinho, o seu milagre vai chegar, a porta vai se abrir. E nessa noite eu quero orar. Eu quero orar com você para esse Deus que abre portas. Eu não sei qual é a resposta que você veio buscar nessa noite, mas eu sei que o Deus que fez esse milagre na vida de Pedro,
que fez este milagre na vida desse apóstolo, porque ele ainda tinha muito para fazer pelo Senhor. Ele vai fazer esse milagre na sua vida também. E eu quero orar por você que porventura está com a alma angustiada, está sem paz, não está conseguindo dormir, está preocupado, ou que está precisando que alguma porta seja aberta para você, que alguma coisa que o Senhor faça na sua vida. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Se você quiser vir aqui na frente, nós vamos orar. Senão você pode ficar aí no seu lugar mesmo. Mas eu acredito que quando a gente dá um passo até na frente, a gente está mostrando para o Senhor ali: Senhor, eu estou aqui. Eu vim aqui, eu vim no teu altar, eu vim aqui, eu preciso da tua resposta. E nós vamos orar para a paz de Deus que excede todo entendimento. A paz de Deus excede todo entendimento. O que é exceder todo entendimento, meu irmão? É você estar no meio do caos e você estar em paz. É você estar no meio da guerra e você ter paz no seu coração. É você andar na rua sem precisar ficar olhando para trás, para o retrovisor, preocupado, caçando coisas, se preocupando, com a cabeça quente. A paz de Deus que excede todo entendimento. Eu não estou falando para você que você tem que ser imprudente, mas eu estou falando para você que você tem um Deus que te guarda em meio ao caos. Que você tem um Deus que sustenta a tua casa, sustenta a tua família, sustenta os teus passos, guarda os teus filhos. Eu estou falando para você que você serve a um Deus poderoso, que traz paz em meio à guerra. Vamos orar? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Samanta, pode subir aqui para louvar, por favor. Vamos orar. Eu convido os pastores para me ajudar, por favor, orando. Nós vamos orar para você e você vai sair dessa noite aqui com as suas forças renovadas. Nós vamos pedir para o Senhor te dar uma unção para você andar 1 milha a mais, 2 milhas a mais, 3 milhas a mais, quantas milhas mais forem preciso. O Senhor vai te renovar nessa noite, amém? Pai, a tua palavra foi ministrada nessa noite. Pai, tudo que o Senhor me entregou, Senhor, eu compartilhei com a tua igreja. Os teus filhos estão aqui na frente porque eles foram tocados pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz. E na tua palavra disse, Senhor, que o Senhor libertou Pedro, que o Senhor salvou Pedro, que o Senhor guardou Pedro. Pai, diante dessa palavra que foi ministrada nessa noite, eu venho te pedir, Pai, que o Senhor toque cada vida que está aqui nessa noite. Pai, que o Senhor venha, Senhor, com a tua paz que excede todo entendimento, tocando em cada coração, tocando em cada alma. Pai, que o Senhor venha, Senhor, tocando em cada mente. Pai, nós damos uma ordem nessa noite, que todo espírito de depressão bata em retirada em nome de Jesus, que toda tristeza caia por terra. Pai, os teus filhos andarão 1 milha a mais, os teus filhos, Senhor, serão renovados e terão forças para continuar. Pai, toque em cada coração. Pai, toque em cada mente, toque em cada corpo, Senhor. Toca, Senhor, da cabeça aos pés, Pai. Vem com uma unção especial de renovo, Senhor, nessa noite. Renova os teus filhos, Senhor. A tua igreja clama a ti, Pai. Nós somos o teu povo e como tua igreja nós te clamamos, nós te pedimos, Senhor. O teu povo te adora, o teu povo, Senhor, está na tua dependência. Então eu venho te pedir, Senhor, que assim como o Senhor libertou Pedro, o Senhor deu uma bênção de invisibilidade para Pedro sair daquela prisão sem ser visto. Venha tocar nos teus filhos, Senhor, que por onde nós passamos, Senhor, nós sejamos invisíveis
invisíveis, Senhor, que só vai ver a gente, só vai ver nós, Senhor, quem precisar ver. Quem não precisar ver, não vai ver, Pai. O Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos proteger, o Senhor vai proteger cada casa, cada família, Pai. Nós te entregamos cada vida, Senhor, nessa noite nas tuas mãos. Dê uma semana abençoada e de vitória para cada um dos teus filhos, Pai. Renova os teus filhos, Senhor. Enche os teus filhos, Senhor, com a tua unção, com a tua presença, com a tua graça, Senhor, e com a tua misericórdia. Muito obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada, Pai, por me permitir, Senhor, compartilhar a tua palavra mais uma vez. Obrigada pelo teu sustento, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Deus vai na frente.